Temos então aqui connosco a realizadora do Simão Chama, a Marta Sousa Ribeiro, e portanto, não sei se alguém da sala que viu o filme tem já perguntas, para não ser sempre eu começar. Olha, eu só quero dizer uma coisa. Ok, obrigada. Eu gostei muito, já é a segunda vez que vejo. E gostei muito, pronto. Podia ver todas as semanas. Adorei. Obrigada, Pronto, obrigada, muito obrigada. Estou? Um, dois. Olá, Viva, boa tarde. Foi muito prazeroso estar aqui durante esta hora e meia, penso eu, não dei por tempo passar. Não. Fiquei curiosa em saber o que é que motivou a criação desta história, deste enredo, como é que foi o processo criativo. Ok. Normalmente é o processo criativo que me interessa mais, não sei se pode partilhar ou não. Claro que sim, é por isso que aqui estou. E parabéns, gostei muito. Obrigada. Pronto, então foi um filme que foi feito ao longo de 5 anos, acho eu, já nem me lembro bem. E foi um filme que surgiu, eu não fiz a faculdade, estive lá fora a estar um ano em cinema, numa escola assim mais profissionalizante, digamos assim. E voltei, e quando voltei os meus colegas de faculdade, porque eu fiz o primeiro ano na escola de cinema, mas não terminei. Os meus colegas de faculdade estavam a terminar o curso e então juntámos-nos e criámos uma produtora, assim sem grande noção do que é que estávamos a fazer. E o Pedro, que era um dos meus sócios, estava a fazer O Verão Danado, que na altura era a primeira longa-metragem dele, da qual eu fui produtora, e eu também estava com vontade de começar um projeto. E na verdade este filme começou como várias curtas-metragens, e eu tinha a ideia de, em cada curta, falar... Era uma ideia muito básica de trazer para o ecrã situações banais da vida de famílias de classe média, ou seja, situações que eu via na minha vida acontecer e que nunca via no cinema por serem tão banais. E então tinha essa vontade de trazer essa banalidade para o cinema e escrevi umas coisas e na altura tinha aí uns 5 ou 6 filmes diferentes e a Joana Peralta, que é a produtora, propôs-me a fazer uma longa. E isto aconteceu um bocadinho organicamente, porque eu também nunca tínhamos feito assim nada do género. E pronto, mas a motivação foi... O filme mudou muito. No início, o filme teve 3 grandes mudanças ao longo do processo, porque eu ia escrevendo à medida que íamos filmando. Então, os primeiros 2 anos eu filmei essa ideia ainda das curtas, portanto eu tenho muito material que vocês não viram nem nunca vão ver provavelmente, que foi filmado, e na montagem percebemos que a dinâmica não estava a funcionar muito bem, porque banalidade também tem pouco ritmo, então pode ser difícil o espectador ter interesse em acompanhar as personagens. E então eu percebi que numa altura tinha que definir uma personagem principal para agarrar melhor o espectador, e foi aí que eu defini o Simão como principal, mantendo as outras todas, a mãe, a irmã e o pai. E decidi criar uma timeline mais... uma duração mais curta, uma semana na vida dele, em vez de ser ao longo de meses. E então, essa segunda parte do filme, que filmei, portanto, vocês perceberam que no início ele estava mais novinho, que foi nesse início, e depois desta segunda parte ele estava mais velho, já tinha aparelho, já estava adolescente, e aí então mudámos a estrutura do filme e fizemos uma semana na vida do Simão, e pronto, em termos de montagem funciona muito melhor. E depois não tinha um final, e passou um ano e não tínhamos dinheiro e não tínhamos forma de finalizar o filme, e eu concorri a uma... Aquilo era um festival na Grécia que dava prémios para pós-produção, e eu concorri e milagrosamente ganhámos o prémio, e só por isso é que nós conseguimos terminar o filme. E nessa altura tinha passado, entretanto, outro ano em que o Simão já estava mais velho, e portanto eu tive que adaptar um final que adaptasse a própria história, porque ele estava diferente, era impossível colá-lo com a cena anterior.
o que também beneficiou o próprio filme, porque também foi um salto de tempo que eu acho que fazia sentido. Mas pronto, ou seja, a produção foi toda muito orgânica neste sentido. Eu tinha que me adaptar às coisas que aconteciam por não ter dinheiro para forçar os condicionantes todas a acontecer da forma que eu gostaria. O que acabou por beneficiar o processo, porque acho que eu não vou voltar a fazer um filme assim, não tenho possibilidade, nem tenho cabeça, mas acho que foi uma experiência muito interessante porque é isso, quando nós nos adaptamos e deixamos de tentar controlar tudo, o que para o cinema é uma coisa um bocadinho arriscada, acontecem situações bonitas e interessantes e somos surpreendidos e pronto, nesse sentido a experiência foi fixe. E, 1, 2. E o processo de casting foi fácil? É sim, há coisas muito estranhas. O Simon não foi necessariamente difícil, porque eu também não sabia bem o que é que queria. E, portanto, eu entrevistei uma data de miúdos, que não foram assim tantos, foi só um fim de semana, porque eu não tinha lá está a possibilidade de fazer casting durante muito tempo, por razões de dinheiro, e então tivemos que cingir ali um fim de semana. Os miúdos que vieram, a Mariana já conhecia de outro projeto, a pequenina. O Miguel eu conheci nesse casting, e o Simon não apareceu nesse casting. E depois eu tinha os miúdos todos, tinha gostado de conhecer 3 ou 4, mas sabia que ainda não tinha arranjado o tal. Mas não sabia onde é que havia de procurar. E falámos com um amigo de amigo que estava a dar aulas no teatro da garagem, não sei o quê, e que tinha um aluno que achava mesmo que era o ideal, e ele veio ter connosco num dia, passado 2 semanas, e eu fiz-lhe um casting especial para ele. Mas é estranho os castings, porque tu não sabes quando é que tu queres forçar a pessoa que está à tua frente a ser... Claro que sentes uma coisa, né? Sentes que a pessoa potencialmente é a certa, mas há uma parte de ti que também quer forçar isso a ser verdade, porque tu precisas de um ator. E eu acho que o Simão é perfeito para isto, nunca escolheria outra pessoa. No entanto, naquele momento, eu senti que talvez tenha forçado um bocadinho, porque ele também não estava ainda preparado. Tanto que ele deu uma volta durante a produção muito interessante, porque no início ele fazia aquilo, ele sempre foi super profissional, mas eu sentia que ele não estava de alma e coração, porque é um miúdo, estava a crescer, todas as condicionantes possíveis e imaginárias. E ali, quando fez os 17 anos, quando filmámos a parte do meio, daquela semana na casa, com a mãe, não sei o quê, ele mudou. E ele disse-me no início dessa semana: Marta, eu decidi que quer ser ator. E isso vê-se no filme, porque ele tem uma disponibilidade e uma frontalidade que ele não tinha, e em termos de confiança também, porque ele é super, super tímido. E isso foi muito bonito de ver, porque o próprio filme ganhou com isso. Ou seja, no casting, no início, eu acho que forcei um bocadinho, ainda bem que o fiz, mas para mim casting são coisas muito estranhas, porque não conheces a pessoa e de certa forma estás a querer projetar, exatamente. Mas pronto, também ainda estou a aprender a fazer estas coisas. Só fazer uma pergunta. Claro. Se não está nos planos de fazer não sei, alguma coisa, pegares em alguma coisa da história dos pais do Simon, porque eu achei aquela sequência, tipo, parecia que realmente estava a ver uma cena a acontecer na vida real. Ok. Foi tão bem escrita, foi tão bem dirigida e tão realista que eu podia ver aquela banalidade a acontecer durante 10 episódios de 40 minutos numa boa. E não sei, estava só curioso para saber se depois de teres terminado este processo longuíssimo, se não te ficou alguma coisa por explorar, que queres expandir ou não. Sim, claro, sim. Se calhar um Simão mais velho, não sei, estou Claro. assim a sondar. Tentações, sim. Não, de todo, sim, até porque o processo foi muito intenso e por isso essa ligação existe, não só com a personagem, com os atores também, e nesse sentido veio-me à cabeça várias vezes dar essa continuidade. Não sei, nunca pensei. O que eu pensei foi as cenas que eu tenho de primeira parte do filme, que tenho muitas cenas com a Mariana pequenina, cenas muito giras na escola e não sei o quê, que eu nunca usei.
e que às vezes acordo a pensar nisso, tipo, que estupidez, porque tenho material que até é fixe, mas é muito difícil de montar, porque eu nessa altura estava com uma fisgada de só fazer planos de sequência e... e então, como vocês sabem, planos de sequência montados não dá. Por isso, planos de sequência, para quem não sabe, são planos que não têm cortes, ou seja, filma-se do início ao fim, a câmera sempre ligada e que não é pensado o plano para fazer cortes. Então é muito difícil, às vezes há certos tempos que não são controláveis e o tempo de reação, a maneira como diz aquela frase, influencia toda a cena, portanto é muito mais arriscado, mas pronto, o risco é uma coisa a mim que nós temos uma relação, enfim. Mas sim, eu penso se calhar mais nisso, de usar esse material de alguma curta, alguma coisa, porque eu também, isto é ridículo, mas eu estou muito menos à vontade a fazer curtas do que a fazer longas. Só fiz uma longa, mas eu a pensar automaticamente tenho muito mais dificuldade em pensar uma curta por causa do formato. Acho que é muito mais difícil fazer uma curta. Porque és obrigada a condensar tudo, não é? Exatamente. E depois tens que fugir à clichê, tens que fugir à simplificação, então tens que... É difícil, pronto. Então eu não sei se o material que eu tenho sobrevive a isso, porque é material que tem alguma... precisa de tempo, às vezes, e enfim, mas se calhar se encontrar um montador certo... alguém que não eu para pensar aquilo, porque também é importante ter um olhar externo. Né? Mas sim, mas super aberto sempre tudo. Obrigado. Obrigada. Não sei se mais alguém quer participar. Nós estamos na casa do neorrealismo, não é? Portanto, museu, não é? Sim. Será que esse filme se enquadra no neorrealismo? É porque de realismo tem um espetáculo. É um espetáculo. Interessante. Muito interessante. Ok. Pronto, para a classe média, eu se calhar identifico-me um bocado com a classe média e vejo-me aí dentro. Enfim. Isso é o que me está a dizer, deixa-me muito feliz, porque na verdade o início deste filme foi na tentativa de tentar captar uma realidade que eu vejo pouco nos filmes, porque somos portugueses, temos a nossa cultura, não é? Nós somos americanos e em Portugal há poucos filmes. Pronto, em Portugal há poucos filmes sobre a juventude que não sejam romantizados ou simplificados, e eu senti essa necessidade, e também foi uma das razões de fazer o filme, foi isto é a minha realidade, não passa disso, mas... Obrigada. Pronto, sobre essa questão, eu acho que não me cabe a mim definir uma coisa tão importante, mas não, assim mais do que a mim, de todo, porque eu não tenho sequer a distância e nem tenho sequer a cultura para afirmar uma coisa assim, mas acho interessante a questão e potencialmente. Muito realista. Quer dizer, a questão dos certos lá no meio também se calhar ajuda a isso, não é? Certos de cinema, de outros filmes. Pois, sim, exato. 5 anos. Também. Uhum. Muito bom. Obrigada, Muito que bom, obrigada. Foi dos melhores. Obrigada por terem vindo. O da noite também é muito bom, já. Também já para fazer o convite. Exato. Mas o da noite é documentário. Isto é o dia-a-dia. É o que se passa no dia-a-dia, é isto. Exatamente. Pois. Ok. Que giro. Eu também acho. Que bom. Só um reparo, eu particularmente gostei dos planos aproximados, Ok. muito aproximados e meio, não sei se é a palavra correta, mas sujo, em que acompanha e é assim tudo, não sei. Então, aquela sequência quando o pai entra e desafia toda a gente a ir jantar ou se ela fazer qualquer coisa fora, aquela sequência toda da miúda e estar divertido, e o pai estar divertido com eles e a reação deles, já achei aquilo genial. E imagino dirigir crianças, jovens, não seja de todo fácil, não é? Pode ser muito fácil até. Sim. Pode ser até muito fácil, por causa da espontaneidade que eles têm. Sim. Mas ao mesmo tempo pode não ser, não sei, isso não sei muito bem, daí que eu A estou minha experiência foi que as crianças são mais fáceis de dirigir que os adultos. Mas é a minha experiência e conta só como isso. Mas é exatamente, acho que por causa disso, eles são mais fáceis de manter, como é que eu ia dizer, mais de influenciar, porque o acting também é muito de influenciar
o contexto, de influenciar a forma como eles estão a ver a situação. E eu percebi que se eu dissesse certas coisas ou que se falasse de uma certa forma, que conseguia aquilo que eu queria mais facilmente do que estar a conceptualizar a coisa para o adulto fazer o trabalho mais conceptual, de interiorização, e isso leva mais tempo a chegar onde eu queria do que se eu influenciasse. Porque uma coisa engraçada que os miúdos têm é, eles não têm a ideia do ego, eles não têm a ideia deles próprios ainda muito definida, então eles são muito mais fáceis de conversar de uma forma direta. Eles não se sentem atingidos se eu falar X ou Y porque não têm essa... Isso é super benéfico neste tipo de trabalho, porque nós estamos aqui a trabalhar coisas sensíveis, eventualmente, e se não há uma confiança, é uma barreira. E por isso é que trabalhar com atores eu acho que é a coisa mais interessante e é mais difícil, porque é uma coisa que não está também prevista nos filmes, é o tempo, porque as pessoas precisam de tempo para confiar e normalmente as coisas não têm tempo por causa do dinheiro e é sempre uma desculpa e de repente estamos a trabalhar cenas com alguma, nem digo intimidade, mas vulnerabilidade e aí não dá, não funciona. E eu compreendo porque é que eles não conseguem, mas não consigo fazer nada para isso. A única coisa que eu posso fazer é conversar com eles, dar-lhes tempo e se calhar experimentar no dia seguinte e tem que ter esse espaço previsto, que é uma coisa que é difícil, obviamente. E com miúdos não, porque os miúdos eu estou com eles em ensaios, a gente cria logo uma intimidade diferente, eles são muito mais disponíveis para criar essa intimidade, pronto, mas sim, às vezes também se distraem, mas é mais fácil se eu abrir os olhos, eles ficam mais, é mais fácil controlar, eu acho. Mas também, minha experiência são 3 miúdos, não deve ser sempre assim, não é? Sim, sim, imagino. Ok. Mais alguma questão? Pronto, então. Agradeço então a presença da Marta e do restante público. Muito obrigada. E pronto, e às 9h30 temos então no País da Alice, que também está o realizador, o Rui Simões, presente, juntamente com a Jacinta Barros e com a filha, a Alice Barros Simões, que também é, digamos, a protagonista do filme. Pronto, eles vão fazer ao contrário, vão falar no início, porque depois têm que ir embora, portanto, teve que ser, só para ficarem já de sobreaviso. Obrigado, até já. E obrigada à Mostra pelo convite e parabéns pelo trabalho, que é muito importante, ver cinema em Vila Franca, acho que todos concordamos, que é uma ótima iniciativa. E obrigada por terem vindo.